do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, estamos do pecado libertar, conduzimos a Jesus, nosso guia, nossa luz, vinha do Senhor. Na vinha do Senhor, eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar. Se na vinha do Senhor, trabalhar e orar. Do Senhor, meu desejo é orar e ocupado sempre estar. Sim, na vinha do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos irmãos, paz do Senhor, pastora Mauri. Hoje, quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, o estudo bíblico online. Hoje, iniciando uma nova revistinha. Hoje nós estamos iniciando a revista do terceiro trimestre do ano de 2024. Essa revista, ela traz o contexto, o Deus que governa o mundo, cuida da família, né? Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth, Esther, para a nossa geração de hoje, né? E hoje nós estamos então com a lição de número 1, a primeira lição desse trimestre, que tem o título Duas Importantes Mulheres na História de um Povo. Duas importantes mulheres na história de um povo. Queremos já saudar todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e vamos agradecer a Deus por essa noite. Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite por mais este dia, por mais esse momento, por mais, meu Deus, essa live, esse estudo dessa noite, Pai querido, onde estamos iniciando, ó Deus, mais uma lição da nossa revista do terceiro trimestre do ano de 2024. Assim, ó Deus, nós te pedimos sabedoria, entendimento, que o Senhor possa nos abençoar, nos conceder, ó Pai, toda a sabedoria que vem do Senhor e não sabedoria terrena, né? Muito obrigado a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso texto áureo nos diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não nos deixou hoje e de dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Na nossa verdade prática, nos diz assim: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Ou seja, né, algumas mulheres são conhecidas e algumas que também foram usadas por Deus, às vezes não está no conhecimento destacado, mas elas tiveram importantes participação também, onde Deus usou elas muito, também no trabalho da obra de Deus. Elas foram fundamentais no plano divino, na redenção da humanidade. Hoje a nossa leitura em classe
nós vamos estar lendo no livro de Ruth, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 22, do capítulo 4 de Ruth, versículo de 13 a 22. Depois nós vamos estar lendo Esther, capítulo 7, o versículo também do 1 ao 7. Então nos diz dessa forma a palavra de Deus, assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela e o Senhor lhe deu conceição a ela e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, ele chamará o seu nome de Obed, e este é o pai de José, pai de Davi. Este é o pai de José, pai de Davi. Estas são, pois, a geração de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e a Nasson gerou a Salmão, e a Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou a José, e José gerou a Davi. Agora nós vamos também fazer a leitura no livro de Esther, no capítulo 7, versículo de 1 a o versículo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha de Esther, a rainha Esther. E disse-lhe também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua participação, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se o rei achei graça, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a mim vida como minha petição, e o povo como o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para que nos destruírem, matarem e lançarem e perder. E se ainda por servos, se pôs serva, nos venderes, calar-me-ei aí. Ainda que o opressor não recompensaria e perdoa ao rei. Então falou o rei
Assuero e disse à rainha Esther: que é esse? E onde esse está? Esse cujo coração o castigou, o faze assim. E disse-lhe Esther: o homem opressor e o inimigo é esse mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se opôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Essa é a leitura da nossa lição desta noite. Na nossa introdução, nos diz assim: Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levaram os nomes de mulheres. Registraram duas das mais belas, extraordinária e dramática história da Bíblia Sagrada. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízos, que durou aproximadamente do ano de 1375 a 1050 antes de Cristo. A segunda, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre o ano 483 e 473, também antes de Cristo. Ruth e Esther vieram em épocas e circunstâncias do contexto muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais, como fé, convicção, humildade, coragem, obediência e simplicidade, pureza e também abnegação, temor a Deus, disposição de servir. Estas duas mulheres, elas foram fundamentais para a preservação do povo judeu e a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos os que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Então nós vamos estudar nessa lição de hoje e vamos estar conhecendo a história dessas duas mulheres, que elas foram pessoas que realmente deixou como exemplo nas suas histórias, onde a própria Bíblia nos relata dessas duas mulheres que foram mulheres exemplares. E como nós vimos aqui, que elas tiveram uma vida de diferente época. Elas viveram em épocas diferentes, mas elas tiveram, mesmo vivendo em épocas diferentes, circunstâncias diferentes, ou seja, como dias diferentes, anos diferentes, mas elas tiveram, como a própria Bíblia relata nas suas histórias, que elas tiveram algo bem parecido, como humildade, como virtudes espirituais, morais, convicção de fé, humildade, obediência e simplicidade. É isso que a igreja também tem que seguir os mesmos exemplos,
porque hoje também nós estamos em momentos diferentes, circunstâncias diferentes. Hoje não pode ser diferente na nossa fé, na nossa humildade, na nossa dedicação a Deus, e podemos também inspirar tudo isso nos nossos dias de hoje, olhando dessas histórias maravilhosas que a palavra de Deus ela deixa bem claro para nós, nos seus registros, mesmo olhando o tempo que essas mulheres viveram, olhando a história do passado. Hoje nós estamos vivendo momentos diferentes, muito diferente mesmo, circunstância muito diferente, mas a fé tem que ser a mesma, o amor a Deus tem que ser o mesmo. Os exemplos que nós olhamos no passado, ele tem que continuar também nos nossos dias de hoje e toda a nossa vida, né? Então nós vamos aqui no primeiro tópico, nós vamos encontrar, falando assim, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Então nós vemos aqui no primeiro ponto que diz uma mulher moabita, ou seja, ela morava nessa região de Moabe, ela levava o nome de mulher moabita por causa da região da cidade de Moabe. Então nós vemos aqui que ela era descendente de Moabe, como todo mundo ali da cidade, ela levava o nome de moabita, como hoje você, nós levamos o nome de brasileiro. Então só para nós entender um pouquinho, levamos o nome de brasileiro. Se a pessoa nasceu em Jundiaí, leva o nome de jundiaense. Nasceu em Várzea, são varzinos. E assim por diante. Quem nasce no estado de São Paulo é o paulista. E assim por diante. Então, essa mulher levava o nome de Moabita. Então, os descendentes de Moabita, filhos da relação de incestuosa, de Ló, o sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha. E os moabitas eram um povo pagão, um povo hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque. Então eles eram um povo hostil. Só para nós entender um pouquinho, são pessoas assim, bravas, pessoas ignorantes. Então vamos entender um pouquinho o que significa hostil, só para nós entender quando a Bíblia fala sobre isso, quando nós olhamos aqui que eles eram um povo hostil. Para nós entender um pouquinho, é até importante nós falar um pouquinho também sobre isso, hostil. Quando nós falamos hostil, pessoas que se manifestam inimizade, que são próprios de inimigo, que revela agressividade, que são pessoas ameaçadoras. Então, só para nós entender que eles eram hostil ao povo de Israel, como nós entendemos aqui, ó. Desde os dias do rei de Balaque, eles habitavam no leste do Mar Morto, que hoje é o país da Jordânia, a região da Jordânia, e eles era dado o quê? A idolatria, a imoralidade sexual. E pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, ou seja, o Salvador do mundo. Então é só para nós entender o que significa isso, que às vezes nós classificamos região, classificamos um povo, e nós achamos às vezes que dali não pode sair nada bom, né? Mas nós sabemos que às vezes as pessoas que
se dedica a Deus, elas têm um plano diferente nas suas vidas, porque ela realmente tem temor a Deus, são pessoas diferentes, não importa a região, não importa da família, às vezes, porque a pessoa, ela, às vezes, é até julgada pela região que ela mora, ou talvez da família que ela vem, mas se é uma pessoa que tem um coração voltado para Deus, dedicado a Deus, a gente não pode, às vezes, olhar a aparência do lugar ou do povo e julgar todo mundo da mesma forma igual, né? Então, nós estamos falando de uma mulher chamada Ruth, que era dessa região, que morava numa região com esse povo, com todas essas qualidades que nós falamos. Mas ela era uma pessoa diferente e ela era realmente de uma linhagem diferente e Deus trabalha dessa forma na vida das pessoas, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, nunca julgar uma pessoa pela aparência ou às vezes pelo lugar que ela vive, né? E assim por diante, só para nós entender um pouquinho. Mas os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, estão muito acima da nossa compreensão. Então é isso que nós precisamos entender. Ele é soberano, faz do improvável o provável, do impossível o possível. Quando cremos nele, ou seja, esse nele, nós estamos falando do nosso Deus, né? Ele faz aquilo que ao homem é impossível. Então, Deus faz o soberano de maneira que nós não entendemos. Então, ele faz aquilo que é improvável ser provável. Ele faz do impossível, ele faz o que é possível, né? Então, ao nosso Deus toda a honra e também toda a glória. E teremos então de obedecermos sem impor qualquer condições. Muitas das vezes nós, Senhor, Deus, eu só vou servir o Senhor se o Senhor fizer isso na minha vida. Isso não cabe a nós fazer isso, né? Então nós precisamos servir a Deus sem querer colocar nenhum tipo de condições, porque se tiver que ser colocado algumas condições, é o contrário, é Deus que teria que colocar a nós, né? Mas às vezes nós queremos falar isso a Deus. Senhor, eu só vou para a tua casa, só vou para a tua igreja, só vou servir o Senhor se acontecer isso ou aquilo na minha vida. Não, é o contrário. Nós temos que a igreja servir a Deus, servir o Senhor, deixar Ele trabalhar na nossa vida e deixar Ele fazer o melhor de acordo com a vontade dele em nossa vida, né? Ponto 2. A família belemita. A história de Ruth, para nós ainda entender um pouco, ela muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Olha, a situação começa a mudar para Ruth, para essa mulher, quando a fome começa a assolar, ou seja, começa a espalhar na terra, como nós estamos vendo aqui, de Israel. Então, uma outra família vai para Moabe e começa a peregrinar por essa terra, e Deus faz as coisas, não é por acaso, né? As coisas nunca acontecem por acaso, é Deus que faz. Muitas das vezes acontece uma bênção na nossa vida, uma coisa na nossa vida, nós falamos, olha, por acaso aconteceu isso. Não, é Deus trabalhando. Sempre temos que ter essa dedicação a Deus, sempre atribuir a Deus
toda a honra e toda a glória. E não falar que as coisas acontecem na nossa vida por acaso, né? Então, sempre é Deus trabalhando em nossa vida. Então, para nós entender, a história de Ruth, ela começa a mudar a partir do momento de seu ingresso em uma família piedosa de Belém de Judá, que começou a peregrinar nos campos de Moabe e de Israel. Então, era Elimeleque e também a sua esposa, a sua mulher Noemi, e os seus filhos Malom e Quilom. E depois de algum tempo, na terra de Moabe, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos, que era uma família que vai para a terra de Moabe, no caso um casal, que era Elimeleque e a sua esposa Noemi, e os seus 2 filhos, 2 moços, Malom e Quilom. E depois de algum tempo, o que acontece? Elimeleque, ele morre. Fica então uma mulher chamada Noemi, viúva, com 2 filhos, 2 moços, chamado Malom e Equilom. E depois o que acontece? Nós vamos continuar aqui. Ruth, então, ela se casou com Malom. E mais tarde, o mais velho deles então, se casou. E ao final, depois de quase 10 anos que eles estavam casados, também Malom e o seu irmão Quilom, eles também morreram. Agora, se a mãe, ela estava viúva, com os 2 filhos, agora os 2 filhos se casam, e o que acontece? Os 2 filhos também morreram. Agora, essa mulher estava viúva, tinha os 2 filhos se casaram, depois os 2 filhos morreram. O que acontece? Agora ficou as 3 mulheres viúvas. Ficou a sogra e as 2 noras viúvas. Aí vamos continuar aqui então. Então, ao final de 10 anos quase de que eles estavam casados, eles também vieram a falecer. Ficaram então Noemi e também as suas 2 noras viúvas. E Noemi, então, ela, como agora estava sem o marido e sem os filhos, ela começa então a colocar no seu coração de voltar para sua terra natal. Então, viúva de seus filhos, viúva e sem filho, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia que a fome havia cessado na sua terra natal. Embora ela buscasse permanecer em Moabe, como decidiu órfã, viúva de Quilom, Ruth escolheu ir com a sua sogra Noemi e declarando a sua fé em Deus de Israel. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Uma das suas noras, uma de suas noras, que se chamava, como a Bíblia fala aqui, órfã, ela, quando a sua sogra começa a ter o desejo e toma uma decisão de voltar para sua terra natal, a sua nora, órfã, ela decide ficar em Moabe, decide seguir o seu próprio caminho. Mas a outra nora que ela tinha, chamada então de Ruth, ela toma uma decisão de seguir a sua sogra, Noemi, e ela declara a fé no Deus de Israel. Então, para nós entendermos,
um pouquinho, nós vamos para o ponto agora de número 3, que vai falar sobre o matrimônio e também sobre a maternidade. Mas antes, eu quero ler com vocês a declaração dessa mulher no livro de Ruth. Vamos lá na Bíblia Sagrada, no livro de Ruth, nós vamos encontrar algo muito interessante, como a palavra de Deus mostra para nós. Livro de Ruth, capítulo 1, no versículo de número 4, que diz assim: os quais se casaram com as mulheres moabita, uma dessas se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth, eram as duas noras de Noemi, e morava ali já há quase 10 anos. Aí no versículo 6, diz aqui: então se levantou ela com as suas noras para voltar para o país de para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Ou seja, quando a família sai de lá e vai para Moabe, Elimeleque, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilom, é porque estava tendo muita fome nessa terra. Então eles fugiram para Moabe. Quando chega em Moabe, morre Elimeleque, morre também depois de casado os seus 2 filhos. Agora ela chega para sua nora e diz: olha, eu vou voltar para as terras, minha terra natal, porque lá o Senhor já cessou a fome, não está existindo mais fome lá. Então eu estou aqui viúva e vocês duas também estão viúvas, meus filhos morreram. Então eu vou voltar para minha terra natal e vocês seguem a sua vida. Então, uma das suas noras, que era órfã, concordou em continuar em Moabe, seguir o seu caminho e deixar a sua sogra voltar para sua terra natal. Mas a outra nora, ela já falou o contrário. No versículo 16 encontramos aqui: respondeu Ruth, porém Ruth, que era a sua outra nora, ela diz assim: não tentes a que te abandone, ou seja, não me deixe que te abandone, e deixa eu te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E ela ainda continua dizendo: o teu povo será o meu povo. E ela diz agora algo mais forte: o teu Deus também será o meu Deus. Então Ruth, ela não se apartou da sua sogra Noemi. Orfa, ela concordou de continuar em Moabe, deixar sua sogra partir, mas Ruth não. Ruth faz essa declaração maravilhosa, declaração forte, e acompanha então a sua nora, aliás, a sua sogra, na sua terra natal, como nos mostra aqui a palavra de Deus. Agora no ponto 3, o matrimônio e maternidade. Essa síntese, biografia, tem o seu ápice em Belém, com 2 elementos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Ou seja, essa decisão que ela estava tendo, isso não vinha da algo carnal, isso era um propósito de Deus na vida dessa mulher moabita. Isso era algo de Deus. Às vezes a pessoa toma uma decisão, mas às vezes a pessoa, ela nem sabe por que está tomando essa decisão, mas é algo que vem de Deus. Mas isso, eu estou falando de pessoas que têm compromisso com Deus. Então, a pessoa, ela não faz aquilo que é da sua própria vontade, ela faz aquilo que é da vontade de Deus.
Então, como nós vemos aqui, isso era uma determinação, isso era um propósito de Deus, porque Deus tinha algo na vida dessa mulher moabita, dessa mulher chamada Ruth. Era plano divino que Deus tinha na vida dela. Então, quando nós lemos aqui que essa síntese, a palavra síntese significa que é um resumo de algo ou de uma coisa, porque era o trabalho de Deus na vida dessa mulher. Então, voltando aqui agora, apegada à sua nora, à sua sogra, e sempre disposta a obedecê-la e também a servi-lo, Ruth, ela alcança o favor de Deus de Israel. Então, ela era uma pessoa que tinha um carinho muito grande pela sua sogra, ela servia, ela obedecia, e Deus então estava dando a ela uma graça muito grande. Dela então agora está fazendo parte do povo de Deus, o Deus de Israel, de uma nação que era abençoada pelo Deus Criador dos céus e da terra. Aí nós vemos aqui agora em sequência, que diz assim: sob cuja essas te vieste abrigar, por causa do favor de Deus de Israel. Agora ela estava sendo obrigada pelo povo de Deus, por esse favor tão grande, que era algo que não vem do ser humano, isso era algo que vinha de Deus na vida dela, era a bênção de Deus na vida desta mulher moabita, agora que já estava se abrigando com o povo de Deus, a nação de Israel. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento do seu filho Obed, o servo, faz de Ruth uma descendência direta de Davi e de quem foi bisavô e integrante da ideologia de Jesus. Que coisa linda, né? Ruth jamais tinha esse entendimento, jamais ela poderia acontecer de que linhagem que ela estava agora começando a se alinhar, que era a linhagem do próprio Jesus, né? Então, nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vemos como que Deus, ele faz as coisas certinha acontecer na vida do seu povo, de quem ele tem um plano muito grande, né? Então, Deus fez que ela então se alinhasse a essa linhagem de Davi, que depois nasceria também o próprio Jesus, como diz a Bíblia, Jesus, filho de Davi. Amém? Então, olhando aqui para a palavra de Deus, agora nós encontramos tudo isso. Honrar o casamento e a geração de seus filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Então, essa mulher moabita, ela deixa o seu país, ela deixa aquela nação e ela segue a sua nora, aliás, a sua sogra, e ela começa agora, Deus começa a preparar um casamento a ela, aonde ela ia se casar com um homem, inclusive que era parente do seu sogro, mas era tudo Deus traçando os seus caminhos. Muitas pessoas dizem assim, olha, Deus escreve reto por linha torta. Não, não é verdade. Deus não escreve reto por linha torta, não. Deus escreve reto por linha reta, porque Deus faz tudo aquilo que é reto. Todo o caminho de Deus são traçados da maneira que Ele mesmo escolhe para a vida do ser humano. Então, nós olhamos aqui agora na palavra de Deus, encontramos o que Deus trabalhou na vida dessa mulher. Nem ela sabia porque ela estava tomando aquela decisão. Ela só
tomou a decisão porque ela era obediente, porque ela era humilde, porque ela realmente amava a sua sogra, mas ela não sabia o tamanho da bênção que Deus tinha para entregar para ela na sua frente, né? Agora no tópico de número 2, Esther. No tópico de número 1 nós falamos sobre Ruth. Agora no tópico de número 2 vamos falar sobre Esther, a mulher que agiu para a providência dos judeus. Primeiro ponto, de Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta uma mulher notável que era Esther. Olha para ver. Nós estamos falando de 5 séculos depois, ou seja, cada século tem 100 anos. Nós estamos falando de uma diferença de 500 anos depois. Então, olhando aqui, ó, a Bíblia nos apresenta uma mulher notável, Esther, também usada providencialmente por nosso Deus para a preservação do povo de Israel. Então, depois de 100 anos, aliás, depois de 500 anos, que Deus trabalha usando essa mulher chamada Ruth, de 500 anos depois, Deus vai trabalhar usando agora uma outra mulher para preservar a nação de Israel, chamado Esther. Então, voltando aqui, ó, essa mulher Esther, filha de Abiail, que era tio de Mardoqueu. Esther era judia, órfã de pai e de mãe, foi criada pelo próprio primo Mardoqueu. Lembra que nós falamos de Ruth, que era da cidade moabita, de um povo hostil, que nós falamos o que significa hostil, que olhando dessa forma, nós citamos aqui que nós nunca podemos olhar ou julgar, às vezes, pessoas por ser de uma cidade ou de uma nação, ou às vezes pela própria aparência. Agora nós vamos aqui estar falando de Esther, que era uma mulher que não tinha pai, não tinha mãe, ela era órfã. Aí se nós julgar uma criança, dizer assim, olha, essa criança, ela não tem pai, não tem mãe, como é que vai sair essa criança? Como é que ela vai viver essa criança? Mas quando Deus trabalha, as coisas são diferentes. Quando Deus trabalha e quando a pessoa também deixa Deus trabalhar, as coisas se tornam diferentes. Então Esther, ela era judia, ela era órfã de pai e de mãe, foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Agora vamos falar um pouquinho. O seu nome era hebraico, ela era Adassa, que significava murta, ou uma das plantas favoritas no mundo antigo, de folhas perfumadas, flores brancas ou rosadas, usada para perfumar o ambiente, fazer grinalda, para ambientes e fazer grinalda para os nobres nos banquetes. Então nós falamos aqui agora sobre o nome dela, o significado do nome dela. Agora o que nós encontramos? Já o nome persa, isso nós falando em hebraico, o nome Esther em hebraico, que tinha todo esse significado que nós falamos. Agora, se nós olharmos para o mesmo nome de Esther, que tem o significado, agora que nós vamos falar, como persa, já não mais como hebraico, mas como persa.
Então, ela fazia, esse nome Esther, ele significa estrela, e também Esther fazia parte da geração dos judeus nascido lá no cativeiro de Babilônia. Então, se nós for julgar por esse lado, essa mulher, ela era uma mulher órfã, não tinha pai, não tinha mãe, nasceu numa época difícil, nasceu dentro do cativeiro lá de Babilônia. Então, imagina nós julgar uma pessoa olhando para esse lado. Mas agora, com o trabalhar de Deus, as coisas são diferentes na vida do ser humano. Então, conforme Isaías e também Jeremias, ele havia profetizado o fim do cativeiro babilônico e foi decretado também por Ciro, o rei da Pérsia, nos anos de 538, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 26 até o versículo 28, e também em Jeremias 29, capítulo 29, do versículo do 10 ao versículo 14. Então, no entanto, a maioria dos judeus que permaneceu na Babilônia sobre o rei persa, porque muita gente, quando terminou, acabou aquele cativeiro, muitas pessoas, muitos judeus, eles não voltaram para sua terra, eles continuaram, ou seja, eles permaneceram lá na Babilônia, continuaram morando na Babilônia, permaneceram lá, e eles estavam então sob o domínio do rei da Pérsia. Então, isso foi só para nós entender um pouquinho quando nós estamos falando da vida de Esther. Agora, no ponto de número 2, de órfã, ela se torna rainha. Então, é isso que nós vamos entender agora no ponto 2. Suzã era a capital do novo império. Lá vivia Esther e Mardoqueu, que era o seu tio que havia criado ela. E dentro de milhares de outros judeus, ou seja, não estava só eles. Ali existiam milhares e milhares de judeus que continuou vivendo ali naquele lugar. Voltando então para o nosso estudo, vamos denotar que de rara beleza que ela tinha, Esther, ela integrou também um grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti. Então ela era uma mulher, Esther era uma mulher muito bonita, ela tinha muitas qualidades, era uma pessoa de Deus, mas ela se candidatou também, entre outras virgens, para poder então ocupar o lugar da rainha chamada Vasti. E deposta pelo rei Assuero, por sua desobediência, ou seja, da rainha Vasti, como escreve o historiador judeu Flávio Josefo, porque Vasti, ela se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei no jardim do seu palácio. Então, como voltando aqui um pouquinho, Esther e outras virgens se candidataram então a ocupar esse lugar de rainha no lugar dela, porque ela tinha se recusado a participar de um banquete com o rei Assuero. Então, continuando agora aqui no nosso estudo, em um equívoco ato da providência divina, Esther se tornou a rainha no lugar dessa mulher chamada Vasti. Um equívoco, o que nós encontramos? Era uma providência de Deus, não era algo que aconteceu por coincidência, não. Isso era um trabalhar de Deus. Então,
a rainha, Esther se tornou a rainha. E nós encontramos então que 5 anos depois dessa jovem judia, agindo com sabedoria e com muita coragem, ela obteve de Assuero, ou seja, do rei Assuero, um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Ou seja, Deus colocou ela naquele lugar e Deus usou ela a fazer que então o rei, depois de alguns anos, ele viesse então assinar um decreto que livrou o povo judeu da morte. Então isso foi realmente um trabalhar de Deus. Então, ainda que o nome de Deus não se encontrasse no livro de Esther, ainda que o nome de Deus não se encontrasse no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão. Agindo minuciosamente, os fatos culminaram na libertação do povo judeu. Então, ou seja, o trabalhar de Deus foi grande na vida dessa mulher, foi a própria mão de Deus que colocou ela ali, usou ela para depois que fosse assinado pelo rei Assuero esse decreto que livrasse o povo de Deus da morte. Como não dá, o tempo não dá assim para nós falar sobre isso, você pode encontrar na palavra de Deus, né, esses escritos, você pode encontrar esses relatos, porque o povo de Deus, eles estavam correndo risco de morte. Então não dá para nós falar sobre isso, por causa do nosso tempo que é curto. No ponto 3, nós vamos encontrar no campo ou também no palácio, que diz dessa forma no ponto 3. Assim como Ruth e Esther é um exemplo inspirativo do quanto vale a fidelidade, a confiança que vivamos, que nós temos em Deus, ou seja, a confiança de Deus em Deus, seja qual for o contexto que vivamos ou a circunstância do tempo, ou seja, só para nós entender um pouquinho. Para Deus não importa a situação que nós estamos, a circunstância que nós estamos, o problema que nós estamos enfrentando. O que importa é a nossa confiança, a nossa dedicação. O quanto nós estamos sofrendo ou suportando, isso não importa. O que vale é como nós podemos confiar no nosso Deus, como nós podemos colocar em Deus, depositar em Deus a nossa confiança. Ou seja, em outras palavras, não importa a situação que nós estamos atravessando, não importa se estamos enfrentando grandes desafios, grandes problemas ou pouco, o que importa é a nossa confiança em Deus, porque Deus é maior do que qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer coisa que possa vir na nossa frente ou no nosso caminho. E quando nós acreditamos em Deus, confiamos em Deus, nós podemos então enfrentar qualquer problema, qualquer dificuldade, né? Só que isso não pode ser apenas do nosso, assim, de boca para fora. Isso tem que partir do nosso coração, a nossa confiança. Então, quando nós acreditamos em Deus, não vamos entender assim, mas o meu problema é muito difícil. Não, o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Os princípios divinos são absoluto, imutável, suficiente para orientar a nossa conduta em qualquer tempo ou em qualquer lugar.
Ou seja, se nós olharmos para a palavra de Deus, se nós entendermos a grandeza do nosso Deus, então nós vamos ter uma confiança muito grande nele. Pode ser então qualquer situação, qualquer problema, qualquer dificuldade. Nós vamos colocar a nossa confiança em Deus e vamos então poder realmente desfrutar do poder de Deus sobre a nossa vida, através do nosso amor, também da nossa confiança no nosso Deus. Tópico de número 3, nosso último tópico. Nós vamos encontrar agora mulheres de Deus como protagonista da história. Nós falamos sobre Ruth, falamos sobre Esther, agora nós vamos falar no tópico de número 3, mulheres de Deus como protagonista da história. Então nós vamos encontrar no nosso primeiro ponto o protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus, como nos mostra a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, é muito importante nós lermos esse texto bíblico, essa referência. Então nós vamos lá no livro de Gênesis e vamos ler no capítulo 1, lá no versículo 26, que está escrito dessa forma: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre ela. Então, quando Deus fala isso, nós precisamos entender que não é porque Deus falou isso que nós somos o máximo, que as pessoas, os homens são os máximos. Não, Deus deu isso ao homem e é realmente o trabalhar de Deus. Não podemos entender isso como nós, porque Deus determinou isso, que nós somos o máximo. Se Deus não tiver na nossa vida, quem somos nós? Então, vamos entender mais um pouquinho o que diz aqui a palavra de Deus. Não anula o propósito divino com a mulher e nem retira a responsabilidade de muitas circunstâncias de ser protagonista na história. Ou seja, quando Deus usa a mulher, não está diminuindo o homem. O trabalhar de Deus é na vida do homem e também na vida da mulher. Cada um tem o seu papel. Então, nós não podemos entender dessa forma que, mas Deus deu isso ao homem. Não, isso não está dizendo dessa forma que Deus tem que usar o homem, não. Deus usa o homem, Deus usa a mulher da mesma forma, da mesma maneira. Isso então não implica, todavia, na necessidade de se confundir ou inverter os papéis entre homens e mulheres. Os exemplos de Ruth e de Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi altivez, mas foi a humildade, foi a submissão, foi também a obediência que tornaram tão elementos relevantes a vida dessas mulheres. Ou seja, quando o homem, quando a mulher, ele se torna humilde, ele se torna pessoas com obediência a Deus, Deus usa o homem, Deus usa a mulher de formas extraordinárias. Agora, as pessoas não podem se achar. É Deus que tem que aparecer, não o homem, não a mulher. Porque todo o trabalhar de Deus na vida do ser humano não deve levar o homem ou levar a mulher a entender que ela é ou ele é
mais importante, porque é Deus que tem que aparecer na vida do homem, é Deus que tem que aparecer na vida da mulher, porque Deus só usa as pessoas que são humildes, Deus só usa as pessoas que são pessoas que realmente dão lugar a Deus. Então Deus não usa o homem, não usa a mulher, porque eles são o máximo. Deus deu ao homem e à mulher o livre-arbítrio. E nós precisamos, então, nesse livre-arbítrio, escolher de ser humilde. Precisamos entender que nós, de uma forma geral, somos dependentes de Deus. Tanto o homem como a mulher depende de Deus, precisa de Deus. Então nós precisamos então de ter na nossa vida humildade, submissão, obediência a Deus em primeiro lugar, para nós ser usado. Senão Deus não vai nos usar. Às vezes as pessoas se tornam tão arrogantes, tão orgulhoso, tão cheio de querer ser aquilo que ele não é, esquece do próprio Deus. Mas quando o homem, quando a mulher, ele se torna obediente, se começa então a ser humilde, submeter a Deus, Deus usa tremendamente tanto o homem como a mulher na face da terra, né? Ponto 2. Cumprindo os papéis. Noemi, essa mulher que nós já falamos, tão humilde, tão abençoada, tão usada nas mãos de Deus, Noemi, ela dá testemunho de Ruth também, porque como tudo começou pela vida de Noemi, ela era uma sogra exemplar. Isso chamou a atenção de Ruth, mesmo ela se tornando uma viúva, olhando para sua sogra, ela realmente começou no coração dela o desejo de não abandonar sua sogra Noemi. Ela teve o desejo de acompanhar esta mulher. Ruth, ela foi usada por Deus a continuar no caminho de Noemi, mas por quê? Ela olhava na vida da sua sogra e ela sabia que ela jamais poderia abandonar a sua sogra, que era uma mulher exemplar. Então, ela chegou ao ponto de dizer assim, aonde você for, eu irei contigo. Ela chegou a ponto de dizer assim, olha, aonde você estiver, eu quero estar contigo. Ela chegou a ponto de dizer assim, o teu povo será o meu povo. Ela chegou a ponto de dizer, o teu Deus é o meu Deus. Então, olhando aqui agora, Noemi, ela dá testemunho de Ruth. Ruth cumpriu bem a função de esposa. E o seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conhecia bem os seus próprios papéis. Ou seja, tanto a nora como a sogra tinha sabedoria de Deus e cumpria bem os seus papéis, né? Então, nenhuma deixou de cumprir o seu papel, e era também o propósito que Deus tinha colocado no coração de cada uma delas. Então, o que é fundamental para uma boa convivência na família, inclusive entre nora e sogra, é cada uma cumprir o seu papel. Às vezes, nora e sogra não se dão porque às vezes está faltando algo. Mas quando elas cumprem seus papéis, as coisas andam no bom caminho, anda em boa direção quando as duas cumprem seu papel. Porque se uma ou outra deixar de cumprir o seu papel, realmente não consegue permanecer, então, como a própria palavra de Deus nos orienta, né?
Ponto número 3, o nosso último ponto dessa lição de hoje, dessa live de hoje. Nós vamos falar agora sobre educação familiar. Então não foi por ser apenas a beleza de Esther que lhe fez se tornar uma escolhida rainha, mas também a sua humildade, o seu bom comportamento ali no palácio. Então, Esther, ela era realmente uma mulher bonita, diz a Bíblia. A beleza dela foi um dos pontos que favoreceu dela se tornar rainha. Mas não foi somente a beleza dela. Para ela se tornar a rainha, ela teve, além da sua beleza, ela teve também um papel fundamental de humildade e também de um bom comportamento. Então, às vezes nós precisamos entender que para a pessoa ser usada por Deus, não basta só ela ser uma pessoa inteligente, não basta só ser uma pessoa de muito conhecimento, não basta ser apenas uma pessoa com grande potencial, mas ela precisa também ter humildade, um bom comportamento na igreja, na casa de Deus, na família, na sociedade. É a partir daí que Deus vai usar ela tremendamente, se ela tiver todas essas qualidades. Então, para nós receber uma bênção de Deus, não basta somente nós orar. A Bíblia manda orar e também vigiar, né? Voltando, apesar de órfã, Esther havia recebido uma educação de Mardoqueu, que era o seu tio que havia criado ela, a quem ela devotava a obediência e o profundo respeito. Então, Esther era uma mulher que não tinha pai, não tinha mãe, ela era uma mulher órfã, mas ela recebeu uma boa educação do seu tio que a havia criado. Ela teve realmente essa bênção de Deus na vida dela, de ela ter obediência, respeito e também um profundo conhecimento da maneira que ela foi criada, que ela foi ensinada. E a família hoje precisa muito isso daí também, de ter essa boa educação, bom conhecimento, e para poder também se destacar, não só na família, mas na sociedade e também de todo o trabalho do nosso Deus. Então é no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida, ou seja, que são criados de uma maneira que a pessoa ela consegue receber um bom conhecimento, um bom ensinamento para todos os momentos da sua vida. Então, dessa forma que a palavra de Deus nos orienta. Para nossa conclusão dessa noite e também encerrarmos a nossa live, Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Algumas se tornaram conhecidas e têm os seus nomes registrados na história, como Ruth, como Esther. Outras, como a mulher de Noé, ela vive a vida toda anonimato, ou seja, sem ser destacado o seu nome. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, Deus não usou somente Esther e Noemi e Ruth, mas Deus usou muitas mulheres que não estão destacadas. Inclusive, como o estudo aqui está dando um exemplo para nós, a própria mulher que nós podemos olhar aqui de Noé. Foi uma mulher exemplar, abençoada, mas não tem assim um destaque. Então nem tudo está escrito, isso que nós precisamos entender.
e tomarmos muito cuidado também, porque nem todas as pessoas que estão na igreja pode querer ser o pastor da igreja. Pastor é só um, ou o máximo 2, 3, mas não é por isso que Deus não está usando essa pessoa. Não é por isso que Deus não está fazendo que essa pessoa seja uma pessoa abençoada, destacada na igreja. Eu não vou fazer nada na igreja não, o pastor que se vira, porque ele é o pastor, não. O mesmo a responsabilidade que o pastor tem, você também tem. Então, do mesmo jeito que Deus usa o pastor, ele usa você também. Mas nem todo mundo pode ser o pastor, né? Então, voltando aqui para o nosso estudo, o que seria do patriarca sem uma companheira fiel? Estamos falando aqui de Noé, que ele foi abençoado, foi uma bênção na mão de Deus, mas a esposa dele também foi. E o que seria dele se ele não tivesse essa mulher fiel do seu lado, né? Como nós estamos lendo aqui, né? Que cumpriu a sua missão divina, que receberá, ou seja, ela recebeu e ela cumpriu um papel abençoado pelo nosso Deus. Então, no reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, mas pois o Senhor olha para o coração dessa pessoa. Deus usa tremendamente. Para nós entendermos mais um pouquinho, nós precisamos, não é se aparecer, mas precisamos então deixar Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de nós, a nossa vida. Temos aqui alguns comentários que nós vamos ler aqui. O nosso irmão Edmilson está dizendo: a paz do Senhor, meu irmão. Ele está dizendo: Deus abençoe por essa palavra. Amém. Muito obrigado, irmão Edmilson. Ele está dizendo: ore por mim e ore pela minha família. Ele está dizendo: sou de Itapevi, cidade de São Paulo. Gosto muito das suas mensagens. Amém. Que Deus abençoe, irmão Edmilson. A irmã Selma Soares de Oliveira diz, está nos assistindo. Que Deus abençoe. A irmã Nilza Meireles de Oliveira, que tem depressão e precisa também das orações, né? Depressão espiritual. A Selma Soares, amém. Vamos convocar todos os irmãos aqui para estar orando, os irmãos que estão aqui na live, né? A Nilza também, que tem problema no pulmão. A irmã Sônia, e também para a família, Juliana e família, a Gleise, família, Michael, que é meu filho também, que tem problema de bebidas e droga, também vamos orar, irmã Selma. Também para o Gerson, que também tem problema no nervo ciático, vamos estar orando. Nosso irmão Edmilson também pede oração para Alexandre, que é um amigo dele, e Hércules. Vamos estar orando, então, todos os irmãos aqui da live estão nesse momento também convocados para, nesse momento, nós fechar os nossos olhos, agradecermos a Deus e orarmos, apresentarmos todos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nessa live, estamos orando, que o Senhor possa, meu Deus amado, estender as mãos sobre essas pessoas que nós estamos apresentando, esses pedidos de oração, meu Deus. Pai querido, que o Senhor contemple essas vidas, essas pessoas, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa estender as mãos, ó Deus, aonde eles estiverem agora. Pai querido, essas pessoas que têm, ó Deus, problema de saúde, as pessoas, ó Pai, que têm os problemas de vício, de droga, de álcool, meu Deus, colocamos sobre as tuas mãos agora.
Ó Deus, que o Senhor possa fazer o teu milagre sobre essas vidas, meu Pai. Ó Deus, obrigado por esse momento, por essa live, por esses irmãos que nos pedem oração, todos os irmãos que estão acompanhando essa live, esse estudo, meu Deus, Pai, que todas as quarta-feiras, Senhor, estamos aqui nessa live, por esse perfil da igreja, Casa de Oração, nessas lições maravilhosas, Senhor, que nós estamos estudando da Tua Palavra. Senhor, nos abençoa, nos livre de todo mal, que o Senhor faça o Teu milagre na vida de todas essas pessoas, ó Deus. Senhor, obrigado por todos esses irmãos que estamos acompanhando, de todas as quarta-feiras, e que a Tua bênção, meu Deus, esteja na vida dessas pessoas, ó Pai. Senhor, assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, irmãos, obrigado pela tua participação, obrigado a todos que estão conosco, irmã Terezinha, minha irmã, o irmão Tomás, lá também do país, do Moçambique, participando conosco, que Deus abençoe, o irmão André também, Deus abençoe nosso irmão André, sofreu um acidente, nós estamos orando pela tua vida, que Deus possa continuar te abençoando, pastora Mauri, a nossa irmã Maria lá também na cidade de Popolina, minha irmã também na cidade de Popolina, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que todos continuem participando. Daqui a pouquinho essa live também vai estar no YouTube, irmão Edmilson, irmã Selma, essa live vai estar no YouTube e vocês também podem compartilhar lá aqui no Facebook, também, daqui a pouco estará também pelo WhatsApp. Então lá no YouTube nós temos um canal que nós estamos colocando todas as lives lá. Se você tiver também possibilidade de assinar o nosso grupo, o nosso canal lá, também acionar o sininho, porque todas as lives, todas as nossas gravações lá, o próprio YouTube vai já mostrar para você em primeira mão. Amém? Que Deus abençoe. Nossa irmã Eliane Magalhães também, que Deus abençoe. Daqui a pouquinho essa live estará no YouTube, canal Arnaldo Gasparetto. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e toda a tua família. Fique na paz do Senhor Jesus e obrigado pela tua participação.